Segunda-feira de semana de Natal, mais uma semana começando e eu já gostaria de desejar a todos uma ótima semana. Uma semana que vai ser um pouco mais curta, amanhã já é dia 24, véspera de Natal, na quarta-feira já é dia 25, Natal. Então eu espero que essa possa ser uma semana muito feliz, muito alegre, com pessoas que você gosta, rodeado daqueles que você ama. Esses são os votos dessa semana de Natal para todos os inscritos aqui do canal. E caso você não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal, faça parte dessa nossa comunidade de reflexão que é aqui o canal do Professor Leonardo e também me siga no Twitter, @profleooficial. Todo esse caso do Flávio Bolsonaro, mais uma vez nós temos que falar, porque nós recebemos mais informações, mais pontos interessantes a respeito de toda essa situação. Porque você sabe que o ponto principal de tudo isso não é nem o caso de corrupção, não é nem o esquema da rachadinha, da lavagem de dinheiro do Flávio Bolsonaro, todo o esquema da organização criminosa da qual o Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público, seria chefe lá no seu gabinete. Ou seja, Flávio Bolsonaro comandava uma quadrilha na visão do Ministério Público dentro do seu gabinete. Mas o grande problema é a ligação entre a família Bolsonaro e o escritório do crime, a milícia do Rio de Janeiro, que é a milícia acusada de ter matado Marielle Franco. Nós sabemos que o Adriano, o chefe dessa milícia, ele tinha gerência dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro. Isso porque o Queiroz aparentemente era o elo de ligação entre o Adriano e o gabinete do Flávio Bolsonaro. O Adriano lhe solicitou e a sua esposa e a sua mãe eram funcionárias do gabinete do Flávio Bolsonaro porque Fabrício Queiroz intercedeu por Adriano. E o Marcelo Freixo, que é deputado federal pelo PSOL, também foi deputado, também foi bastante atuante no Rio de Janeiro, trouxe algumas informações em uma entrevista que ele concedeu para o blog do Sakamoto, Leonardo Sakamoto do UOL, no dia 20/2. Ele disse que o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ele despachava dentro do gabinete do filho todas as sextas. Então o Bolsonaro, ele também tinha uma ligação presencial com o gabinete do Flávio Bolsonaro, do seu filho. Ou seja, também havia uma ligação próxima com os funcionários, com os parentes do Adriano e também com o Fabrício Queiroz. E tem algumas perguntas, na verdade é uma entrevista muito curtinha, são 3, 4 perguntas, e eu gostaria de ler as respostas do Marcelo Freixo para você ver a gravidade desse caso. Esse vínculo com crimes do qual você fala inclui milícias? Essa foi a pergunta do Sakamoto. E o Freixo responde da seguinte forma: o Ministério Público disse que o Flávio Bolsonaro é chefe de quadrilha, e um comandante dessa quadrilha é Queiroz, já tão conhecido da sociedade brasileira. Alguém que mexeu com milhões de reais em dinheiro ilícito vindo dos gabinetes da família Bolsonaro e tem ligação direta com a milícia. E não sou eu quem está dizendo, mas o Ministério Público. Uma das pessoas homenageadas por Flávio, que contava com relações com Queiroz, que tinha parentes empregados, inclusive como laranjas, dentro do gabinete do então deputado estadual, é Adriano Nóbrega, hoje um foragido da justiça por chefiar um grupo de extermínio. Jair Bolsonaro sempre defendeu as milícias, mas ao que parece as relações são mais profundas do que isso. Então o Freixo faz uma acusação séria, ele diz que as relações de Bolsonaro com as milícias são mais profundas. Nós sabemos que Bolsonaro tem relação com milicianos, isso nós sabemos. Milicianos trabalharam para Bolsonaro durante a campanha eleitoral, por exemplo, os parentes do Adriano trabalharam no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas nós não sabemos se há uma ligação entre Bolsonaro e as milícias cariocas. Então é isso que precisa ser esclarecido, porque não é tolerável, é intolerável, melhor dizendo, que o presidente da República faça parte de um grupo criminoso. Então isso precisa ser muito bem esclarecido. E o Freixo continua. Quem colocou o Queiroz no cargo para comandar a quadrilha? Foi o Flávio, que tinha poucos anos de idade quando Jair conheceu o ex-policial, ou foi o próprio presidente? Jair Bolsonaro, às sexta-feiras, quando deputado federal, era assíduo frequentador do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa, trabalhava de lá. Ele sempre controlou os mandatos dos filhos com pulso muito forte. Inclusive havia um rodízio de pessoas e parentes entre os gabinetes. Há indícios de que esse vínculo criminoso com o ex-policial Fabrício Queiroz não começa nem termina com Flávio, mas envolve toda a família. Falar disso não é politizar o caso, mas quem está politizando o caso é Jair Bolsonaro, tentando diminuir e impedir investigações e acusar os órgãos competentes para isso. Então, se isso que o Freixo fala for verdade, o Jair Bolsonaro ele faz parte dessa quadrilha do gabinete do Flávio Bolsonaro, que o Ministério Público diz que o Flávio Bolsonaro ele é um chefe de quadrilha porque ele comandava a organização criminosa. E aí o Sakamoto pergunta: você já investigou as milícias no Rio de Janeiro? O que significa proximidade do gabinete de Flávio com o líder do escritório do crime? Aí o Freixo fala:
Se as investigações comprovarem que dinheiro público, e é bom sempre lembrar que o dinheiro era público, foi parar nas mãos de Adriano Nóbrega através de gabinete de Flávio, daí torna-se necessidade de perguntar onde realmente ficava o escritório do crime. Quem comandava o verdadeiro escritório do crime? Seria Adriano ou Bolsonaro? Pode ser que o verdadeiro escritório do crime não tenha Adriano como líder, mas o líder seja outro. Se o dinheiro público foi parar nas mãos de um chefe de grupo de extermínio através da família Bolsonaro, isso é um caso de cadeia. Olha só o que o Freixo está falando, como isso é sério. Pode ser que um dos financiadores do escritório do crime era justamente o gabinete de Flávio Bolsonaro. Isso é muito, mas muito sério. Dinheiro público sendo utilizado para financiar um grupo de extermínio, sendo utilizado para financiar uma milícia. Isso é muito sério, não pode ficar assim, isso precisa ser esclarecido o mais rápido possível. A gente está diante de uma crise muito grave na República Brasileira. Não é admissível que uma família de políticos esteja envolvida com a milícia neste grau. É importante dizer que as milícias comandam vasto território no Rio, fazem extorsão contra pessoas, é responsável por milhares de homicídios. O Marcelo Freixo, ele quase foi morto, havia um esquema das milícias do Rio de Janeiro para matarem o Marcelo Freixo. Ainda bem que o Ministério Público e a polícia agiram rápido, as autoridades competentes, e desbaratinaram esse plano. Quem colocou o Queiroz lá, continua Freixo? O Queiroz obedecia a quem de verdade? O Queiroz operou esses milhões em nome de quem? Por que esse cheque de 24 mil que Bolsonaro disse ser retorno de empréstimo de Queiroz parou na conta da primeira-dama? Qual a relação que esse grupo tinha com a milícia em termos de domínio territorial? Se o dinheiro foi mesmo para Adriano Nóbrega, pagou quais serviços? Qual serviço que Adriano poderia devolver à família Bolsonaro? E aí ele fala, né? O Sakamoto pergunta o que o Congresso pode fazer e ele fala a respeito de uma CPI sobre as milícias e todo esse trabalho. Mas essa acusação do Flávio, do Marcelo Freixo, tudo isso que o Marcelo Freixo colocou é muito preocupante e, como eu falei, o caso mais grave de toda essa situação envolvendo o gabinete do Flávio Bolsonaro, a lavagem de dinheiro, a formação de quadrilha, é a ligação com as milícias. Isso precisa ser resolvido, esclarecido o mais rápido possível. Nós não podemos ter um presidente com a suspeita, a mínima suspeita, de que o presidente tenha ligação com as milícias, com o escritório do crime, não pode ser tolerada. Isso tudo é muito grave, isso tudo é muito, mas muito sério. Porque a gente pode começar a acreditar que Bolsonaro está na presidência da República para legislar, para governar, melhor dizendo, em prol dos seus companheiros milicianos. E aí todo o excludente de ilicitude do pacote anticrimes do Sérgio Moro, o defensor do Caixa 2, faz todo o sentido. Então nós precisamos esclarecer isso o mais rápido possível. Eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês que estão vendo esse vídeo e também me siga no Twitter, @profleoficial.